Vamos lá, então, payback simples. Então, esse aqui é o método mais simples de análise de investimentos que existe. E ele tem uma limitação severa, que é desconsiderar o valor do dinheiro no tempo. Isso é uma limitação bem severa, mas ainda assim ele é utilizado, digamos, para ter uma primeira ideia de negócio. Então, o que é o payback? O que seria o payback simples? Ele é uma estimativa do tempo de retorno do investimento, de em quanto tempo eu obtenho de volta o capital que eu investi. Então, os investimentos, em geral, eles iniciam com uma carga grande, um volume grande de investimentos, retiradas, né? A gente tira do nosso bolso para investir no negócio e vai entrando dinheiro até que uma hora a gente começa a ter esse retorno, né? A gente sai do vermelho, recupera o capital que a gente investiu e passa a operar no verdinho. Então, o payback simples, ele é uma estimativa simples desse tempo de retorno. Então, no exemplo que a gente viu na TIR, a gente tinha um fluxo muito simplesinho em que é muito fácil calcular o payback. Deixa eu pegar ele aqui. Tá? Então, nesse exemplo aqui, vamos calcular aqui um saldo acumulado, tá? Então, como é que a gente faz o payback? A gente pega aqui o fluxo e a partir do fluxo a gente calcula o saldo acumulado, tá? Então, aqui, R0, tá? Então, aqui o tempo zero. Então, no R0 eu tenho menos 400. Qual que é o meu saldo acumulado? Menos 400. Daí, o próximo período, investi mais 300. Então, o meu fluxo foi menos 300. E o que vai ser meu saldo acumulado? Vai ser a soma desse com esse. Então, menos 400 mais menos 300 dá menos 700. E daí, quando chega o segundo período, entra 700. Qual que vai ser o meu saldo acumulado? Menos 700 mais 700, zero. Então, nesse exemplo aqui, que é um exemplo bem simples, o meu payback seriam, se isso aqui for anos, né? O meu payback seria exatamente 2 anos. Esse seria o payback. Tá, então esse aqui a conta deu exata. Fechou o fluxo de forma que esse payback aqui desse exato. Então, esse é o caso mais simples. Agora, vamos fazer uns exemplos em que as contas não fecham assim tão bonitinhas. Então, deixa eu pegar aqui um outro fluxo. Vou pegar aqui um outro fluxo, esse aqui. Então, vamos pegar... Então, no tempo zero, eu invisto 200. Que é N, que é zero, menos 200. Meu saldo acumulado, menos 200. No ano 1, eu invisto outros 300. Saldo acumulado, menos 200, menos 300, menos 500. No ano 2, entra 800. Entra 800 com o saldo prévio acumulado de menos 500. Já caí no verde aqui, 300. E daí, no ano 3, entra mais um tanto, 700. E eu tenho saldo acumulado de 1.000. Observem que tanto nesse exemplo aqui, quanto nesse exemplo aqui, né? Aqui se eu for para o próximo, 3, vai entrar 1.000, eu vou ter o saldo acumulado também de 1.000. Então, nesses dois exemplos, no final do prazo de 3 anos, eu tenho o saldo acumulado de 1.000. E qual que vai ser o payback desse aqui? Então, na data zero, eu investi 200. Passou um ano, investi outros 300. Passou 2 anos, investi 800, mas quando eu investi esses 800, eu já tô no verdinho, né? Então, se a gente for ver num gráfico, ó, se a gente for colocar esses valores aqui num gráfico, né? Então, no tempo zero, eu saí de menos 200. Daí, quando eu cheguei no tempo 1, eu fui ao saldo negativo de menos 500. Mas quando chegou no tempo 2, então aqui é 1, aqui é 2, quando chegou no tempo 2, eu já estava positiva em 300. E essa aqui seria a linha do tempo, tá? E esse aqui seria o gráfico do saldo
acumulado versus o tempo. Então, qual que é o payback nesse exemplo aqui? O payback é exatamente o tempo que demora para eu cruzar essa linha do tempo aqui. É o momento no tempo em que o meu saldo acumulado é 0, tá? Então, deixa eu anotar isso. Tempo, prazo. Então, isso que é o payback, é o tempo, prazo, em que o saldo acumulado zera, passando de negativo para positivo. Então, é exatamente esse momento aqui no tempo e espaço. Se eu fosse fazer esse gráfico aqui, nesse exemplo aqui, não tem muito espaço aqui, mas vamos tentar fazer, vai ficar assim, ó. Então, eu saio de menos 400, passa um ano, eu chego em menos 700. Então, eu saio de menos 400, desço para menos 700, e no tempo 2 entra todo esse valor de 700, eu já chego aqui. E quando vai chegar no tempo 3, lá adiante, né, eu vou a 1000. Certo? E aqui, nesse exemplo, o meu payback é exatamente quando o prazo, né, o N em anos, é igual a 2. Mas já nesse aqui, nesse outro exemplo, o payback ele acontece em algum momento após um ano e antes de fechar 2 anos. E a questão toda é calcular quando que seria esse prazo aqui, tá? Então, tem várias maneiras de fazer isso. Tem a maneira que vocês mais gostam, que é usando regra de 3. E tem a maneira que seria usar a semelhança de triângulos, né? Então, em um ano inteiro, ó, esse triângulo aqui, deixa eu pintar ele aqui, ó. Eu tenho esse triângulo menor aqui, tá? Ele é semelhante a esse triângulo maior aqui, certo? O que eu quero saber, qual que vai ser o meu payback aqui? O meu payback vai ser igual a um ano, né? Então, vamos botar isso aqui em anos, tá? O meu payback vai ser em um ano, mais um certo valor X de anos, que é esse comprimento aqui, tá? Então, se eu for usar a semelhança de triângulos, o que que eu sei? Eu sei que X está para um ano, isso aqui tudo é um ano, né? Que vai de 1 a 2. X está para um ano, assim como esse valor aqui, que é o valor que eu precisava acrescentar para sair do zero, né? Então, o meu saldo acumulado no final do ano 1 era 500. Se isso aqui fosse 500, eu teria zerado, mas passou de 500. Então, para chegar aqui, eu precisaria somar 500 no meu saldo acumulado. Então, esse lado aqui está para esse lado aqui, que é 500. Como 500 está para esse valor todo aqui, que foi o valor todo que entrou em um ano, que foi, no caso, 800. Certo? Se vocês forem montar a regra de 3, vocês vão chegar na mesma coisa. E daí daqui vocês vão chegar aqui, x é 500 sobre 800, 5/8 de um ano. E daí 5/8 de um ano é 5/8 de um ano, então eu tenho 5, enter, 8, divide, vezes 12 meses, são 7 meses e meio. Então, x é 7 meses e meio, ou 7,5 meses. Vocês estão enxergando aqui? 7,5 meses. Então, o payback desse aqui vai ser 1 ano e 7,5 meses. Essa é a resposta desse payback. Então, vocês percebem que quando eu faço essa conta aqui, eu estou totalmente desconsiderando os juros do negócio. Então, uma limitação do payback simples é que ele desconsidera o valor do dinheiro no tempo. O que eu quero dizer com isso? Ele dá o mesmo peso
para uma entrada ou uma saída de R$300 na data 0 do que uma entrada de R$300 na data 2, 3, 4. Então, ele desconsidera essa questão, que 300 na data 0 tem mais peso do que 300 na data 4 ou 5. A outra questão é que, em qualquer payback, ele se desconsidera tudo que acontece depois do payback. Então, se houver uma virada da empresa para lucro ou para prejuízo, ele desconsidera isso. Então, ele desconsidera tudo que acontece depois daquele momento do payback.